Olá, a gente está aqui para responder mais perguntas que vocês fizeram nos vídeos antigos. Vamos direto porque eu tenho respondido, esses vídeos têm ficado muito longos de perguntas e essa não é a ideia, eu quero fazer uma coisa mais enxutinha aí. Nem que a gente tenha que fazer mais vídeos com menos perguntas, mas que eles fiquem mais enxutos, e aí vocês procuram um vídeo da pergunta que interessou, né? Fica mais legal. Então a primeira pergunta aqui é do Bruno Teodoro, ele diz assim: as matérias do primeiro e segundo semestre de Engenharia Química ajudam nas provas de vestibular, caso eu queira prestar outro vestibular? E eu tive a noção de que sim, Bruno, que você talvez esteja pensando em tentar um outro curso ou uma outra universidade do mesmo curso talvez, né? E esteja realmente pensando no vestibular. Eu acho que sim, eu acho que essas matérias ajudam, principalmente na parte de exatas, né? Porque você não vai ter muitas matérias, né? História, geografia, biologia e tal, você não vai ter no curso de Engenharia Química. Mas os primeiros semestres de Engenharia Química, você tem Química Geral, que te ajuda muito no vestibular, Cálculo, que vai te ajudar bastante, inclusive porque vai te ajudar a pensar de uma forma um pouco diferente se você não teve nada de noções de cálculo no ensino médio, né? Tem escolas que tem escolas que não tem isso. Não cai no vestibular, né? Cálculo. E físicas, né? A gente tem Física 1, Física 2, provavelmente em 2 semestres não vai fazer Física 3 também, a não ser que você consiga puxar. Não consegue. Você precisa da física anterior para conseguir fazer a próxima. É um requisito, né? Então, ajuda, né? Você vai, de fato, estudar essas matérias, mas você vai estudar muito pouco. Se você está pensando mesmo em prestar vestibular, você tem que complementar esse estudo. Só a parte de engenharia química não adianta. Agora, a grande pergunta aqui é: por que você está pensando nisso, né? Porque dependendo, de repente você está fazendo um curso que você não gosta, ou você tem um curso que você quer mais fazer, mas está com medo de perder essa aprovação, por exemplo. Será que não compensa você simplesmente não fazer nenhum curso e se dedicar melhor àquilo que você quer fazer? Né? Não sei, tem muita gente que quer fazer medicina, mas presta para engenharia numa outra universidade, acaba passando em engenharia, mas não passou em medicina. Mas o sonho é medicina, né? Então vamos dizer que esse é o seu caso. Eu sugeriria que você continue estudando, nem que você passe 2, 3 anos estudando para o vestibular para passar, né? Eu tenho um irmão, eu tenho 2 irmãos, um dos meus irmãos ele é médico hoje, ele se formou na Unifesp, e ele fez 2 anos, o ensino médio, né, que ele tentou no 3º ano, e mais 2 anos de cursinho para passar no vestibular. E quando ele passou em um monte dessas principais, Unifesp, USP, Unicamp, e pôde escolher, isso é bem legal. Então, eu não teria essa pressa toda, porque, olha, em tese a vida é bastante longa, em tese porque a gente nunca sabe, né, que pode acontecer, mas enfim, a gente tem muita pressa quando a gente está nessa idade de vestibular, de fim de ensino médio e tal, e na boa, não tem essa pressa. Hoje em dia, assim, se alguém perguntasse para mim, o que eu vou fazer, eu não sei nem que matéria eu vou cursar, ou assim, se você tem condições financeiras para isso, ou familiar, ou enfim, infelizmente precisa ter algum conjunto de condições básicas para seguir essa sugestão agora, mas eu tiraria um ano sabático, sabe, um ano, vamos viajar, vamos conhecer as coisas, ou vou tirar um ano para estudar uma língua, uma coisa diferente, vou esquecer disso tudo, depois eu retomo, passo um ano estudando, porque assim, sem pressa. Eu acho que a gente tem muita pressa e 1, 2 anos de diferença, por exemplo, na verdade, não faz a mínima diferença, ok? A outra pergunta é do Nicolas Trelha. Ele pergunta: qual a diferença de engenheiro e engenheiro químico? Bom, é uma questão de terminologia, a gente vai entrar no início das palavras. O engenheiro, geralmente, é um engenheiro civil. Tanto que em inglês, né, você fala, I'm an engineer, quer dizer que você é engenheiro civil. Mas, e aí, as outras engenharias você especifica, esse é um engenheiro químico, um engenheiro de materiais, um engenheiro elétrico, um engenheiro mecânico, etc, etc. Então, é bem isso, sabe? A diferença é essa. Engenheiro é um engenheiro civil. Se você não deu a especificação, ou você se refere em tudo, porque no Brasil aqui não é necessariamente, né? Você pode também estar se referindo a qualquer engenheiro. Eu sou engenheiro. Qual? Né? Mas normalmente quando você não coloca nenhum adjetivo depois de engenheiro é porque você está se referindo a engenheiro civil, né? Que é aquele cara que se vê na frente do... deixa quieto. Piadinha idiota não rolou. Vladivostok, fala em piadinha, pergunta: mas e aí, aprende a fazer metanfetamina da hora mesmo ou nem? Infelizmente ou felizmente, não sei, a gente não tem aula sobre isso, né? Esses métodos aí não estão no escopo do curso. Quem sabe numa especialização aí
talvez nem muito legal, mas enfim, não sugiro nada disso para ninguém, né? Enfim, aqui é YT. Qual a diferença de engenharia de produção para engenharia química? E alguém, né, depois desse comentário, respondeu dizendo assim, ó, a engenharia química usa muito... li errado. Aqui, ó, engenharia química, na verdade, não passa de uma engenharia de produção com o nome mais bonito. Em suma, é a mesma coisa. Alguém respondeu aqui. Bom, vamos responder essa pergunta de uma maneira mais específica, né? Qual que é a diferença de engenharia de produção para engenharia química? Existe? Sim, existe. Se você tem curiosidade, entre no site da USP, por exemplo, e procura as matérias. Você tem acesso a todas as matérias do curso lá no Jupyter Web. Na parte aberta você consegue ver todas as matérias de todos os cursos da USP. E dá uma olhada nas matérias de cada um dos cursos. Você vai ver que existe uma diferença grande entre engenharia química e engenharia de produção. Eu diria que engenharia química ela é uma engenharia mais abrangente, porque eu posso trabalhar como engenheiro de produção, tendo feito engenharia química, talvez com uma especialização, uma coisa diferente, mas o engenheiro de produção não vai poder trabalhar como engenheiro químico nas áreas específicas de engenharia química, tendo feito só engenharia de produção, né? Ou é um pouco mais difícil para ele chegar lá. Mas o legal da engenharia química, uma coisa que eu gosto muito desse curso, é que ela é bem abrangente. Você consegue trabalhar com coisas de engenharia de material, engenharia bioquímica, engenharia ambiental, basicamente os cursos todos ali da USP aqui de Lorena. Se você faz engenharia química, você consegue depois atuar em várias áreas que esses profissionais atuam, não tendo feito exatamente aquela engenharia mais específica. Então, a engenharia de produção é uma engenharia mais geral, em que vai falar de... Na verdade, eu nem sei especificar direito o escopo de engenharia de produção, mas ela é uma engenharia mais ampla, né? Você vai trabalhar de fato com produção, com planejamento, com toda essa parte mais não é técnica a palavra, mas enfim, com essa parte de produção mesmo, não é? Já na engenharia química, você vai estudar matérias muito específicas de química, né? De, sei lá, eu vou projetar um reator, como é que você faz a projeção desse reator, por exemplo? Tubulações, né? Quanto de tubulação, que material que vai nessa tubulação, que tipo de testes eu tenho que fazer, com que eu tenho que me preocupar, com o pH daquele fluido, velocidade, escoamento, blá blá blá. São alguns dos exemplos das coisas muito específicas de engenharia química, né? As operações unitárias, por exemplo, né? Você entender de destilação, aquelas torres enormes de destilação, que você vai destilar, por exemplo, petróleo e vai obter todos os subprodutos do petróleo a partir disso. Então, como é que você calcula e projeta aquela torre de destilação para que a Petrobras funcione, por exemplo? São coisas que não são do curso de engenharia de produção. Então, assim, desculpa a pessoa que comentou ali dizendo que é a mesma coisa, engenharia química é só uma produção floreada, mas não é. Não é, ok? Elas têm as suas diferenças e tem coisas que o curso de engenharia de produção, áreas do curso de engenharia de produção que o engenheiro químico talvez não consiga atuar. Eu mesmo não sei especificar isso porque eu não faço produção, eu faço química. Agora, eu sei da grade dos dois cursos porque eu principalmente procuro matérias extras, optativas do curso de produção, às vezes para eu fazer, porque muita coisa me interessa. Por exemplo, semestre passado eu fiz planejamento de experimentos, que é muito legal, principalmente para mim, que quero seguir a área acadêmica também e tal, pesquisa, né? E essa é uma matéria muito interessante que não tem no curso de engenharia química, mas tem no de produção. Produção também tem estatística 2, que é uma estatística com multivariáveis e tal, que é muito interessante para quem vai fazer experimentos, esse tipo de coisa, né? Pesquisa e tal. E é uma coisa que eu também não tenho no meu curso de engenharia química, mas está em produção. É uma das matérias que eu ainda vou fazer como optativa, por exemplo. E tem uma série de outras matérias que também o curso de produção tem, que eu não tenho em engenharia química, e vice-versa. Então, assim, não é a mesma coisa. Engenharia química ela é muito mais específica de química, de indústria. Você vai pensar nas plantas que eu digo, as plantas industriais, né? Enfim, operações unitárias, tubulações e essas coisas todas. Ok? É isso, tchau.